Olá, amigos. Mais uma vez eu estou aqui, Silvio Roberto, para trazer uma mensagem para você. Hoje nós vamos falar sobre a grande pergunta que as pessoas fazem e tem interpretações fora do contexto, da tipologia e da própria teologia, como se Deus se arrependesse. Deus se arrepende? Essa é uma pergunta que muitos fazem, porque dentro da palavra das Sagradas Escrituras, lá dentro, tem alguns versículos que tem esse tipo de interpretação errônea. Um tipo de interpretação que não condiz com o sentido do que a palavra de Deus fala. Deus não se arrepende. Deus é aquele que ele faz as coisas, sábio. Ele é sábio e sabe o que está fazendo. Depende como você enxerga a palavra de Deus e depende de como você também interpreta. Porque às vezes a gente acha que a gente vai na raiz da palavra, a gente vai no contexto de uma forma singular, mas a gente não analisa o exterior do que está sentindo isso. Portanto, eu vou passar para você hoje mais um fato para que você possa fazer uma reflexão se Deus se arrepende. No capítulo 6, de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, está escrito que Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra. No entanto, algumas interpretações consideram esta passagem como uma metáfora. Interpretação metafórica. A passagem da Bíblia pode significar que Deus detestou os pecados da humanidade e decidiu puni-la, deixando-a de conservar. Deus pode sentir a tristeza por um ato que ele praticou, mesmo diante da sua presciência de mal e de dor. Interpretação literal, fatos que o homem tem colocado acima da verdade, e o conceito de arrependimento de Deus apresenta um desafio lógico à sua doutrina de imutabilidade de Deus. Deus não muda. Se o arrependimento divino indica uma mudança de plano na parte de Deus, é difícil de dizer que o plano de Deus é imutável. Passagens da Bíblia que mostram que Deus não se arrepende são várias. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Está lá em Números 23 e 19. Tem a palavra suvi, que é um termo hebraico que significa conversão, arrependimento e volta para Deus depois de reconhecimento do pecado. Então, suvi é uma palavra usada para arrependimento humano em retornar a Deus, indica contrição, mudança, confissão. Portanto, quando Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu, pensa bem, ele está afirmando que o Senhor sentiu profunda dor e pesar. Lembremos que não temos como expressar, em linguagem humana, os sofrimentos de Deus. Deus sente também como realmente foi essa dor divina. Pode ter de executar o juízo, ele tem que executar o juízo que nem por ocasião do dilúvio, contra o homem que ele havia criado. Mas isso de fato não era a sua atenção. O arrependimento divino não traz mudança em seu ser, mas sim no seu modo de tratar o ser humano. 2 vezes a Bíblia diz que Deus se arrependeu de algo ter feito no passado. Eu já falei, Gênesis 6, 6 e 7 e 1 Samuel 15, 11. E pelo menos algumas vezes diz que ele se arrependeu
de algo que estava prestes a fazer no futuro. Está lá em Êxodo 32, 12, 2 Samuel 24, 16. Deus não se agrada do luto, principalmente do luto espiritual. Então nós temos aquela vaga situação que a gente imagina que Deus se arrependeu de ter feito o homem, que Deus... Não, ele fez a gente segundo a sua semelhança. Os erros são concernentes a nós mesmos. Somos nós mesmos que tomamos atitudes. Quando ele se refere a isso, ele se refere ao ser humano. Não na questão espiritual da sua criação. Ele fala com relação àquilo que o homem tem como atitude. Então ele se arrepende do que você faz, mas ele não se arrepende do que ele criou. É diferente no contexto. É diferente no texto e no contexto. Ele se arrependeu da sua atitude, não de ter feito. Eu me arrependi de ter feito o homem. Mas por que ele se arrependeu de ter feito o homem? Porque o homem é pecador. O homem já começou ali, lá em Gênesis, quando foi dada uma ordem para Eva e Adão, e ali já começou o primeiro pecado, e Deus não se agrada do pecado. A visão que ele tem é uma visão completamente diferente. Diferente do ser humano. Ele se arrepende quando ele vê o homem tomando as atitudes. Ele fica triste, amargurado quando o homem comete coisas que não são da sua vontade. Portanto, não vamos levar isso como um fato. Achar que, mas a Bíblia é contraditória. Não, depende da sua interpretação. Simplesmente, ele não está gostando daquilo que da forma como você está agindo. Nossa, mas esse meu filho, hein? Eu me arrependo tanto de ver esse meu filho fazer isso. Não, ele se arrependeu do seu comportamento. Da forma como você agiu. Do que você fez, de como você criou aquela situação que não agradou a ele. Portanto, meus amigos, o @canal Varal, eu agradeço a sua participação mais uma vez com uma mensagem curta, para que você possa meditar na palavra de Deus. Nós estamos já chegando a quase 100 vídeos gravados. Aqui a gente tem que estar sempre de plantão, procurando algum conhecimento básico para poder levar para você. Curta, compartilhe e nos dê o seu apoio. Participe conosco. Ajude-nos a crescer. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Eu agradeço a sua participação, porque eu sei que você que abriu esse vídeo, você está procurando coisas boas para você. Você está procurando melhorar seus conhecimentos, tanto bíblico, porque eu não sou psicólogo, eu não sou advogado, eu não sou pastor. Eu sou uma pessoa que acredito nas boas ações humanas. Eu acredito naquilo que a gente possa fazer em prol da própria sociedade que nós vivemos, que eu tenho dito constantemente. A nossa sociedade hoje está um pouco contaminada. Então, continue nos assistindo e nos prestigiando, porque você é muito importante para nós. O meu muito obrigado e que Deus possa te abençoar grandemente. Obrigado por você mais uma vez ouvir os nossos textos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.